Vamos tratar aqui, o nosso painel, ele traz um tema que é muito importante de ser pensado e enfrentado, que é a alteração jurisprudencial, precedentalismo e modulação em matéria tributária, onde vamos falar do caso do ITCMD, doações e heranças provenientes do exterior, que é o RE 851-108, questão de quórum necessário para a modulação de efeitos. Para tratar do tema, como nosso primeiro palestrante, temos o Dr. Renato Lopes Bechó, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo e livre docente da USP, professor de Direito Tributário na PUC São Paulo, juiz federal. Com certeza, verdadeiras lições de direito tributário vamos ter daqui para frente. Obrigada, doutor Renato. Boa tarde a todos. Já estão me ouvindo? Espero que sim. Bom, obrigado, doutora Nereida. É um prazer para mim estar nessa edição, na 7ª edição do Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, junto com a AJUF, Associação dos Juízes Federais, a qual faço parte e fui até membro da diretoria por 2 mandatos no passado. Quero cumprimentar a organização do Congresso, e faço em nome do presidente Ricardo Mariz de Oliveira, Rodrigo Maito, enfim, todos os demais tão queridos, e parabenizá-los pela escolha do tema do Congresso e do tema desta mesa. Eu pretendo falar mais aspectos gerais, aspectos mais abrangentes desses temas, mas quero deixar claro que nós não combinamos que eu ia fazer isso, que eu ia falar desses aspectos mais gerais. Entretanto, os colegas tão queridos de mesa, Walter, Bianor, e a nossa debatedora e o nosso debatedor, todos nós somos tão próximos. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E aí, eventualmente, se eu puder contribuir com alguma coisa nos temas mais particulares, vai ser uma satisfação para mim. Tá? Indo direto para o tema, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o próprio tema do Congresso. Consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores, aspectos materiais e processuais. Já faço renovo o cumprimento à coordenação do Congresso por colocar os aspectos processuais de uma maneira tão destacada que, inclusive, eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado muito mais em aspectos processuais, e eles trazem muito de realismo jurídico, e uma boa parte do que eu vou falar é ali relacionado, né? E o tema da nossa mesa, né? Alteração jurisprudencial, precedentalismo e modulação em matéria tributária, né? Esse precedentalismo, ele já está dando um viés negativo à coisa, né? Ao tema. Eu vou dar a minha opinião aqui em relação a ele, e talvez até num sentido um pouquinho mais positivo, mas no aspecto do que tem de vantajoso dentro dos precedentes judiciais, né? Pois bem, eu acho que o primeiro aspecto que a gente precisa também tocar no assunto é que nós estamos vivendo uma época de crise, né? Só que não é uma crise só causada pela pandemia, nós estamos vivendo crises sucessivas, pelo menos aí desde 2019, impeachment de 2016, povo nas ruas em 2013, etc. Só que antes disso, né, até diretamente relacionado ao tema do Congresso, né,
Os dois assuntos aos quais eu mais me debruço numa vara de execução fiscal, prescrição e responsabilidade tributária, tiveram como marco 2010. Né? Então, 2010, com a súmula 435 do STJ, e também em 2010, com a jurisprudência que acaba mudando as regras do jogo em matéria de prescrição e colocando que a interrupção da prescrição em matéria tributária se dá no ajuizamento da ação, ponto, o que por si só não existe correlação com legislação nenhuma, nesses termos como está na jurisprudência, assim como na súmula 435, quem me acompanha há mais tempo sabe que esses aspectos são corriqueiros aí no meu entendimento, né? Então, isso para mim demonstra essa época de crise, né, em que o Poder Judiciário passa a atuar como fonte positiva da legislação. Como fonte negativa é o ponto de vista clássico, né? O Judiciário retira as normas do sistema que são incompatíveis com o próprio sistema, principalmente com a Constituição. Só que essa crise que eu menciono é de uma outra dimensão, em que, sem que isso tivesse passado pela Assembleia Nacional Constituinte ou pela Constituição, por emenda constitucional, o que já seria discutível se seria possível, o Poder Judiciário, hoje em dia, cria regra jurídica nova em matéria tributária, né? E é um pouco disso que a gente vai falar. E um dedinho só de prosa, né, de reforma tributária, uma demonstração de crise que a gente vive também, antiga, é o fato de que o Brasil só conseguiu fazer uma reforma tributária efetiva com a organização do sistema constitucional tributário e com o CTN, fruto do regime militar. E a nossa geração, essa geração que está hoje, precisa dar mostras à sociedade que nós somos capazes de realizarmos uma reforma tributária verdadeira, numa época de normalidade democrática, o que a gente não tem conseguido efetivamente fazer. A gente faz aquelas reforminhas pontuais, mais para inglês ver, né? Muito para aquele investidor estrangeiro ficar com aquela cenourinha na frente, pensando assim, nossa, o Brasil vai melhorar, até porque eles estão fazendo uma reforma tributária. Pois bem, este Congresso já demonstra, pelo menos, um grande avanço na matéria ao tratar, de fato, né, da consistência de decisões judiciais, de levar, ainda que no sentido negativo ali do precedentalismo, a questão dos precedentes judiciais. Então, nós estamos discutindo o quê? Participação dos julgadores no estabelecimento das regras jurídicas. Isso é novo. Há 15 anos, provavelmente, se nós não tivéssemos em ambiente virtual, nós estaríamos no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde os congressos anteriores nos reuniram a todos, né? Pois bem, em 2008, naquele mesmo salão, quando eu defendia minha livre docência, filosofia do direito tributário, e eu ousei me referir à jurisprudência para explicar direito material, e olha que eu fazia para explicar o princípio do não confisco, que nós temos definição pela jurisprudência, pelo Supremo Tribunal Federal, no que vai fazer muita falta, ministro Celso de Mello, jurisprudência definindo muito do conteúdo do não confisco. Eu ouvi pessoas
que diziam que eu estava ousando, e alguns que tentaram até, digamos, ridicularizar o meu trabalho. Pelo menos, a gente já percebe que hoje nós podemos conversar a respeito. O tópico, primeiro tema dessa mesa, alteração jurisprudencial. Alteração jurisprudencial deveria ser visto como uma coisa natural. Eu me recordo, eu aprendi com a doutora Lúcia Vale Figueiredo, publicista, professora da PUC de São Paulo, juíza, na época, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com quem tive a felicidade, a honra de ser aluno, e ela nos avaliou no concurso da magistratura, né? Ela dizia o seguinte: só não muda de opinião quem não as tem. Então, mudar de opinião faz parte. E nós precisamos aprender, inclusive com o passado, inclusive com os erros. Então, mudar a jurisprudência não é em si uma coisa negativa, principalmente quando a mudança corrige erros do passado e quando a jurisprudência dá concretude a termos abertos, abstratos, que estão no texto constitucional ou no texto legal. Imaginem, as senhoras e os senhores, se a indústria naval não tivesse mudado o seu rumo depois do naufrágio do Titanic, que era considerado inaufragável, né? Ou se nós não vamos falar de Revolução Francesa, bomba atômica, atentados a Torres Gêmeas e por aí afora, né? Quem de nós vai criticar Gustav Radbruch por ter mudado de opinião quanto ao positivismo jurídico diante das barbáries do Terceiro Reich? E será que nós não podemos criticar Hans Kelsen por ter se mantido positivista da mesma forma diante, né, das barbáries da Segunda Guerra Mundial, das barbáries do direito do Terceiro Reich, né? Então, o problema não é a mudança de opinião na magistratura. Agora, o que nos falta nesse assunto? Nos falta, principalmente, regramento constitucional e regramento legal a respeito dessas mudanças. Porque nós achávamos que essas mudanças não existiriam, não existissem, que o juiz era cego, como a deusa que representa a justiça, né? E hoje nós vemos que não é bem assim. Os juízes, todos eles, são influenciados por uma série de aspectos. E cabe a nós, acadêmicos, inclusive, identificarmos esses aspectos. Então, vejam, o problema não, na minha opinião, óbvio, não é a mudança de opinião da magistratura. É a falta de um regramento constitucional e legal referente a ela. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela regula o que eu chamo de alteração legislativa. Quando os legisladores pretenderam que o sistema jurídico e que as regras jurídicas fossem uma, depois eles mudam de opinião, criando novas regras. E o que está na Constituição, que todo mundo sabe, principalmente que a nova lei, ou seja, a mudança legislativa, tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Essa, por sinal, ameaçada entre nós, pelo problema que está, né, em julgamento, por ações que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, em matéria tributária, e que estão colocando aí, né, o direito concorrencial como argumento, e, na minha opinião, fazem com que o direito concorrencial passe a ter uma conotação supraconstitucional. Como se o direito da concorrência fosse, de fato, um argumento a permitir que o judiciário e a administração pública passassem por cima da coisa julgada. É dizer, o legislador não pode, mas a administração pública e o poder judiciário podem. Por quê? Por uma regra
por um princípio de direito à concorrência, não sei. Acho que a nossa geração poderia encontrar caminhos muito melhores sem flexibilizar tanto o Supremo. E tanto é que, nesse assunto, quero fazer até uma provocação bem forte para as senhoras e os senhores que nos assistem. Pode o Supremo Tribunal Federal criar imposto sobre grandes fortunas? Se eu fosse o debatedor na mesa de hoje, eu perguntaria para o Walter, para o Bianor, para a Juliana Furtado, para o Otávio Porte. Então, eu vou lhes perguntar: o Supremo pode criar um imposto sobre grandes fortunas? Pode determinar a base de cálculo, fixar a alíquota? Né? Eu sei o que vocês provavelmente vão responder. Mas vão responder hoje, né? Pode ser que daqui a 15 anos, o Supremo Tribunal Federal, bem instigado, crie um imposto sobre grandes fortunas. E se ele o fizer, eu tenho certeza que a Receita Federal do Brasil vai cobrar o imposto. Agora, pode criar responsabilidade tributária? Pode criar novas regras de prescrição? Faz. Ele cria. Então, o Judiciário hoje cria regras. Né? Então, pode ser que daqui a pouco eles vão, lógico que eu estou falando num extremo, né? Mas quem pegar a moldura do que tem sido feito e colocar, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, vai ver o que pode acontecer. Né? Precedentalismo? Não, teoria dos precedentes. Né? Teoria dos precedentes é uma ferramenta muito boa, assim como os remédios para matar piolho. Remédio para matar piolho serve para matar piolho, não serve para matar o vírus da Covid. Agora, tem problema o remédio matar piolho? Não. Desde que ele seja usado para matar piolho, e não para uso político, e não para tentar matar o vírus da Covid, que já ficou comprovado que não tem eficácia. Com os precedentes, é a mesma coisa. Eu não diria essa história de precedentalismo. Eu diria teoria dos precedentes. E qual a utilidade da teoria dos precedentes? Se nós aprendermos como os médicos responsáveis, sérios, do país estão fazendo, e os cientistas, igualmente, mundialmente estão fazendo, nós vamos usar as ferramentas corretas da teoria dos precedentes para o que elas servem. E vamos, por exemplo, usar a mesma ferramenta para ajustar o Poder Judiciário. Quando uma decisão não tiver fundamento legal, nós podemos dizer com todas as letras: é uma decisão per incuriam e, diante dos precedentes, uma decisão descuidada que não reflita o que está na Constituição e o que está na legislação, ela não gera efetivamente precedente. Então é isso. A gente não precisa ter uma visão negativa da teoria dos precedentes. Agora, nós temos que reconhecer que nós nunca vamos usar os precedentes como os ingleses fazem, ou como os norte-americanos fazem. Por quê? Porque o sistema deles foi baseado no fato do poder dado aos juízes lá pelo rei Henrique II, em 1189, mais antigo do que a Magna Carta, que é o Common Law, né? Que deu poder aos juízes de extraírem dos princípios gerais do direito natural as regras que iam ser aplicadas por todos. E aí vem a crítica de Jeremy Bentham, dizendo, querendo, na verdade, a codificação do direito inglês, os ingleses não querendo codificar, não querendo mudar o common law onde ele estava funcionando, e os juízes decidem estruturar os precedentes. Então, os operadores das decisões
que dizem quais são os elementos que existem em cada decisão, e eles vão depurando e fazendo um avanço. Não é como a nossa doutrina, que muitas vezes, aqui eu vou falar nesse nível de congresso, mas o que eu já falei até anteontem na Escola Paulista da Magistratura, nós temos que aprender a distinguir, inclusive, a doutrina com o seu querer que seja. Porque eu acho que está na hora da gente começar a ampliar essa história de dever ser e ser, e colocar o querer que seja, né? Que tem muito doutrinador aí, muito dogmático, que está querendo ajustar a realidade aos seus próprios pensamentos, à sua visão de direito. E, por óbvio, isso os deixa como pessoas muito poderosas, né? O jurista que impõe o seu quero que seja, então eu quero que o sistema seja assim, ele passa a ser poderosíssimo, né? Então, nós temos que identificar o que é verdadeiramente dever ser, o que é verdadeiramente ser, que é o das decisões judiciais, e o querer que seja, que é uma posição de muitos dogmáticos aí, né? Aproveitando, a Magna Carta, como eu mencionei, ela vem depois do Common Law. E uma das regras principais da Magna Carta, que vale até hoje, é que os juízes, é o parlamento que cria o direito material tributário. Por outro lado, o direito processual tributário, na Inglaterra e nos Estados Unidos, é, digamos, de criação dos magistrados, né? Então, a interpretação dos statutes que criam, das leis que criam o direito material tributário, é feito pelos julgadores, né? Então, até nesse campo do título principal do Congresso, nós temos muito o que aprender, se quisermos aprender, né? Modulação de alterações jurisprudenciais, aí eu vou caminhando para o final, porque eu pretendo cumprir o horário que me foi determinado, né? Aqui também, eu acho que nós precisamos aprender com quem sabe ensinar, né? Quando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello explorou o dever ser, o poder dever, quando há uma determinação legal de que a administração pode, isso não é normalmente uma faculdade da administração. Vai ser nos campos em que tem discricionariedade. Então, se quisermos, sei lá, não vou aqui dar exemplo, porque hoje até alguns exemplos podem ferir além do que eu gostaria, né? Pelo menos os que me vêm à cabeça. Todos nós conhecemos, ou podemos conhecer, o campo de discricionariedade da administração e o campo do dever da administração, né? Então, quem vai escolher os ministros, por exemplo, vai escolher de acordo com a sua discricionariedade, pode, em última análise, colocar ali quem quiser, né? Agora, onde não há discricionariedade da administração, o que há é poder-dever. E aqui é onde nós precisamos avançar, no sentido de que as modulações de alterações jurisprudenciais são no campo do poder-dever, no sentido de que devem, para respeitar a segurança legítima da sociedade, os princípios constitucionais albergados na Carta de 88, o judiciário tem que modular. E tem que modular, principalmente, reconhecendo que os juízes, como eu disse, hoje, nós precisamos partir do pressuposto de que hoje, ministros de tribunais superiores e parlamentares têm o mesmo poder positivo de criar direito. E aí, o que eu proponho, efetivamente, é que no tema da modulação,
ministros de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal hajam como parlamentares. Percebam que as suas decisões não estão mais simplesmente julgando casos concretos com olhos no passado. Tem que ter olhos para o futuro. Tem que se pensar se hoje o ministro cria direito novo. E eles fazem isso. Quer eles se percebam ou não, eles criam direito novo. Eles precisam respeitar as regras constitucionais de criação de direito novo. Ou seja, que eu já mencionei, né? Não pode retroagir, tem que respeitar atos jurídicos perfeitos, e tem que respeitar a coisa julgada. Então, para mim, a partir do momento em que os ministros passarem a perceber que eles estão criando direito novo, eles devem agir como a fonte primária, digamos assim, do direito. E, por fim, doutora Nereida, já lhe devolvendo a palavra, consistência decisória, o título do Congresso. Eu tenho que perguntar a todos, consistência decisória para quem? Quem efetivamente quer consistência decisória nesse país? Porque para termos consistência decisória, nós não podemos ter 500 ou 400 ou 300 mil recursos especiais por ano. Não podemos ter 110 mil recursos extraordinários por ano. Se nós queremos ter consistência decisória, nós temos que olhar para fora, para os países em que tem consistência decisória, e identificar quantos julgamentos os ministros devem fazer por ano. E eu não vou chegar no extremo da África do Sul de julgar 25 processos de mérito por ano na Suprema Corte. Pode ser como o do Reino Unido, julga 90. Ou pode ser como o dos Estados Unidos, julga 300. 300. Agora, quem da advocacia pública e da advocacia privada quer efetivamente abrir mão do seu direito de recorrer e permitir que os tribunais superiores ou o Supremo Tribunal Federal tenham uma quantidade fática compatível com o desejo da sociedade. Vocês querem consistência jurídica nas decisões? Ok. Tem que parar de recorrer. E aí, doutora Nereida, eu lhe devolvo a palavra, acho que não sei se eu cumpri o meu papel, mas, principalmente, o que eu quero é que este congresso maravilhoso, que reúne tantos tributaristas, juízes, procuradores, promotores, estudantes, professores, pensem mais na nossa realidade, no que nós efetivamente queremos, mas usemos ferramentas compatíveis com os nossos desejos. Um prazer, de novo, estar aqui num evento do IBDT e da AJUF. Me devolvo a palavra com os meus agradecimentos. Estarei à disposição na hora dos debates. Muito obrigado. Eu que agradeço, IBDT que agradece, eu também aprendi bastante, é impressionante as suas colocações, como são claras, e quando você fala que ninguém pode mudar de opinião, eu, antes de começar o debate, eu comentei que a gente, no começo da pandemia, no prédio, decidimos que as obras poderiam acontecer até as 2h da tarde. Vocês viram o barulho que estava na introdução. Quisera eu mudar de opinião, só que aí tem que voltar à fonte primária de decisão, né? E realmente é um tema instigante, e esse do Congresso do IBDT.
E o IBDT, eu vejo que a cada dia que passa, o nível de discussão, o nível do pensar e o conteúdo de direito tributário que ele entrega para a sociedade é muito importante. E eu concordo que, para o bom funcionamento do ordenamento jurídico e mais ainda do sistema tributário, juízes, contribuintes, fiscais, conselheiros, enfim, todos os operadores que atuam, né, no sistema, eles têm que ter feito um trabalho cuidadoso, criterioso e de fato, para fazer valer o direito e a verdade, né? Eu concordo com o senhor, professor, foi brilhante, muito obrigada. O nosso segundo palestrante é o Dr. Walter de Souza Lobato, professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito pela UFMG e é presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, advogado e tributarista também. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, Nereida. Quero cumprimentá-la, agradecer muito honrosamente esse convite que me foi feito, ao professor Ricardo Marins, ao querido colega Rodrigo Baito, cumprimentar os meus colegas e as minhas colegas de painel, que faço na figura desse meu querido professor Bécio, a quem tanto admiro, e ele sabe disso. E, para mim, além da alegria e da honra, é um grande desafio falar após ele quase que esgotar o tema, e que eu concordo com muita coisa que foi colocada, né? Primeiro, eu vou dizer das minhas concordâncias, né, que atingem os seguintes pontos, nessa realidade que nós vivemos hoje. De fato, acho que é negar a realidade, infelizmente, a nossa geração, vez por outra, faz isso, negar a realidade e um pressuposto do sistema de precedentes, que é um pressuposto óbvio, claro, é de que os juízes criam direito. Aliás, isso é um pressuposto da vida, da realidade, e que agora se coloca positivado no nosso Código de Processo Civil. Os juízes criam direito. Portanto, eles criam a pauta de conduta dos destinatários da norma. Na medida em que os tribunais superiores estabelecem precedentes, aliás, desses precedentes estabelecem teses ainda mais metajurídicas, me parece evidente que nós estamos diante de uma fonte de criação de direito. Eu também concordo que, para cobrarmos do judiciário uma carga decisória mais adequada, mais fundamentada, nós precisamos, antes de tudo, sair da crise, dessa crise de litigiosidade que nós temos. E, nesse ponto, eu queria fazer uma observação que também é pacífico, né, em qualquer teoria da interpretação hoje, que a capacidade de interpretar está diretamente ligado à nossa matéria-prima, à nossa linguagem, a todas as possíveis maneiras de se interpretar a palavra. E também, obviamente, ligado à nossa realidade, que muitas vezes a gente esquece dela. Uma realidade de um país continental, de um país absolutamente plural, de um país com uma carga deficitária educacional e cultural, e de um país que da sua cultura, o litígio ou a transferência para o judiciário dos conflitos que não consegue resolver. É óbvio que isso tem uma influência direta na forma de se enfrentar esses litígios, na forma de se enfrentar essa cultura. Temos uma cultura com uma capacidade de ampliar a interpretação, muitas vezes maior do que outros povos. A nossa capacidade de acionar o judiciário está diretamente ligada, portanto, ao aumento ou a esse estrondoroso
cenário litigioso que nós temos. Então, para mim, isso também é ponto pacífico. E aí que talvez teríamos que enfrentar muito esse tema, que obviamente não é objeto desse maravilhoso Congresso. Mas, por exemplo, a forma de legislar tem que ser alterada. A forma de participação democrática dos contribuintes e do próprio fisco na elaboração dessas normas, a forma de interpretar num a priori essas normas também precisa ser alterada, porque o que não parece razoável é que o contribuinte faça a sua interpretação por conta e risco, depois de 4 anos e 11 meses e alguns dias, ele sofra uma autuação com pesadíssimas multas, e depois de 10, 12 anos, ele venha a ter o resultado pelo Poder Judiciário daquela interpretação que ele então fez. Se nós sabemos da nossa cultura, e o professor Pérez coloca isso de maneira absolutamente clara, nós temos um desafio, essa geração tem um desafio, não só da reforma tributária, mas da sua capacidade de organizar. Não adianta pedirmos segurança jurídica se nós não contribuirmos com um direito um pouco mais previsível, um pouco mais confiável, e isso se dá, obviamente, através de mecanismos que possam, num a priori, já estabelecer limites dessa interpretação. E, a partir daí, o contribuinte tem também o seu livre-arbítrio de decidir se aquela interpretação é razoável, ele entende que sim, ou se ele deve acionar o judiciário. Mas, num a priori, já conhecendo toda a carga de interpretação possível desses atores que trabalham no direito, e aqui, especialmente, no direito tributário. Partindo disso, eu também concordo que o sistema de precedentes ele é bom, ele é necessário até, seja nesse momento de crise, eu digo crise aqui, do excesso de litigiosidade, para tentar, de alguma forma, reduzir o volume de demandas que temos em juízo, seja, por óbvio, por o valor constitucional da igualdade. Quantas e quantas vezes, no exercício da advocacia, nesses quase 30 anos, eu me deparei com casos julgados de maneira absolutamente diferentes, e que o contribuinte deu a sorte ou o azar, ou o fisco deu a sorte ou o azar, daquela decisão, então, proferida no seu processo. Então, é óbvio que o sistema de precedentes, com essa capacidade de litígio do país, com essa capacidade cultural de litígio do país, na minha visão, e com essa função do judiciário, que cada vez mais cria direito, é óbvio que o sistema de precedentes vem, de maneira muito favorável, tentar igualar um pouco, ou trazer um pouco de previsibilidade nesse ambiente brasileiro. Então, até aí, eu acho que nós estamos num bom caminho. Também acho que não é tão absurdo o que a gente está vivendo, porque essa é uma realidade nova que a Suprema Corte tem convivido, ou seja, ela também tem que aprender, o Supremo Tribunal Federal tem que aprender a lidar com esse novo sistema de precedentes. E aqui, claramente, a gente vê, eu não diria apenas uma falha, mas uma necessidade de aprimoramento desse processo. Na medida em que vai o judiciário, naquele momento, criar direito, vai estabelecer uma norma de conduta aos destinatários daquela norma e dizer essa é a interpretação que deve ser adotada, é preciso que alguns cuidados sejam tomados. Por exemplo, a seleção de casos é imprescindível, para que você não tenha ali, após o julgamento, uma insegurança do que efetivamente foi julgado ou não foi julgado. A fundamentação da decisão é absolutamente imprescindível. As razões de decidir que levaram aquele precedente até para que o judiciário, o próprio judiciário, nas suas instâncias inferiores, possam trabalhar com aqueles precedentes fixados para saber se o caso, por ele julgado, é igual ou não
ao precedente previamente estabelecido. Então, a seleção de casos é um ponto muito relevante e que precisa ser, de fato, aprimorado no Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, que me parece também muito relevante, é a fixação de teses, né? Ou, como eu disse, ainda mais meta-jurídica do que o próprio precedente. Na fixação de teses, é preciso que se deixe muito claro o que está se julgando, porque, de novo, aquela é uma norma de conduta que vai pautar os destinatários. Se aquela fixação de tese, assim como na legislação, estabelecer uma linguagem que dê a possibilidade de novas interpretações, o que vai acontecer é que aquela norma meta-jurídica criará novos litígios, indo na contramão do próprio objetivo do sistema de precedentes, que é reduzir a litigiosidade. Então, essa preocupação com o processo constitucional é que nós precisamos discutir. Não acabar com o sistema de precedentes, como eu disse, ele é necessário, seja pelo excesso de litígio que nós temos, seja pelo aprimoramento lá na frente de questões efetivamente ligadas a uma carga decisória menor, a um número de processos que seja minimamente racional, né? A grande reclamação da área tributária, por exemplo, foi no ano de 2020, nós continuamos na mesma tocada em 2021, o volume de processos tributários que têm sido colocados na pauta do julgamento virtual, e que, com o ambiente virtual, se perde um pouco a dialética do debate, e que muitas vezes nós estamos encontrando decisões que podem ser incompatíveis. O outro ponto muito relevante, que não depende dos tribunais superiores, é a participação efetiva da sociedade no debate lá formado. Ou seja, quando se tem uma questão a ser julgada pelos tribunais superiores, é preciso que os agentes econômicos e sociais influenciados por aquela decisão, que serão influenciados pelos reflexos daquela decisão, participem efetivamente do debate, até para que os próprios ministros, que não são super-heróis capazes de adivinhar todos os reflexos possíveis e imagináveis, possam estar cientes através da comunicação com a sociedade. Como disse o professor Bécho, é preciso que o direito se aproxime da realidade da vida, dos fatos da vida. O processo tem avançado muito nisso, o direito tributário muito pouco nisso. Eu não estou dizendo para abandonar o direito como um sistema fechado, mas, através dos seus operadores, é preciso que a gente aproxime da realidade. Vou dar um exemplo de 5 segundos. O Supremo Tribunal Federal e o STJ tinham como pacificado que a transferência de estabelecimentos do mesmo titular não ensejava a incidência do ICMS. Isso era súmula do STJ, tema precedente do Supremo Tribunal Federal. A lei complementar, ou a lei Candila, a lei complementar 87, estabelecia lá a incidência. Tínhamos duas realidades, uma realidade legislativa, ainda não julgada inconstitucional, e uma realidade do Poder Judiciário, ditando regras absolutamente diferentes. Os contribuintes seguiam conforme a conveniência dessa conduta. Eles não seguiam uma norma de conduta, eles seguiam conforme a conveniência de seus negócios, na medida em que duas normas de conduta eram estabelecidas, uma pelo Judiciário e uma pelo Legislativo. Chega uma ADC para a relatoria do ministro Fachin, ele julga o caso conforme a jurisprudência pacificada. E, a partir desse julgamento, milhares e milhares de contribuintes têm reclamado de que a execução daquele julgado torna suas operações absolutamente inexequíveis, ou seja, os seus negócios serão totalmente transformados por aquela decisão. Mas será que nós levamos isso ao debate do precedente? Será que nós estamos entendendo que os tribunais superiores criam normas de conduta a partir desses precedentes e nós estamos levando a realidade e os reflexos dessa decisão aos tribunais superiores? Então, portanto, não é só o Tribunal Superior que precisa aprender a lidar com o sistema de precedentes, mas a própria sociedade, e aqui incluindo todos os seus coadjuvantes do direito, todos os atores, do direito.
que devem estar cientes disso. Pulando um pouco, vamos então para a questão da modulação. É fato que o Poder Judiciário determina, ao final do seu julgamento, qual era a interpretação que deve ser adotada. De todas as interpretações que lá foram levadas, o Poder Judiciário determina que a interpretação correta é aquela interpretação. E aquela interpretação tem os seus efeitos retroativos a partir do momento que a lei interpretada foi colocada em vigor. Essa é a regra. E a modulação, ela é algo excepcional, ou seja, a modulação é como se fosse um segundo julgamento sobre aquele tema. Houve o primeiro julgamento, estabelecendo qual é a interpretação do Poder Judiciário, e a partir desse julgamento, o Judiciário faz um novo pronunciamento para dizer, olha, mas essa minha interpretação, que é a correta, se ela gerar efeitos para o passado, ela irá certamente causar algo pior ou uma interpretação que gerará efeitos absurdos, efeitos que trarão muito mais insegurança ao sistema do que segurança. Esse precedente estabelecido trará muito mais litígio, se retroagir, do que pacificação do conflito social. Ou seja, é essa segunda interpretação que a gente tem que trabalhar na modulação, e não mais a primeira. A primeira foi estabelecida. A partir dessa segunda interpretação, alguns pressupostos são colocados tanto no CPC, no artigo 927, parágrafo 3º, quanto na Lei 9868 de 1999. E antes disso, até o Supremo já desenvolvia uma teoria de modulação. Mas, nesses dois textos, se positiva a possibilidade de, excepcionalmente, os efeitos daquela interpretação dada ao direito positivo não retroagirem ou se estabelecer até quando retroagem, como foi o caso agora recente do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Duas são as situações postas nesses dois textos. A primeira situação posta no CPC é quando o Tribunal Superior supera um precedente, que li, inclusive, um excelente livro do meu querido amigo Mitidiero recente sobre isso, é quando há uma superação do precedente anterior, ou seja, nesse direito que precisa, de alguma forma, acompanhar o fato social, sob pena de perder a sua legitimação, ou sob a sua legitimidade, o direito precisa evoluir, né? Em tempos que a evolução acontece a cada segundo. Jamais imaginaria eu que, quando estava lá assistindo os congressos da ABRADETE como associado, um dia faríamos um congresso maravilhoso como esse no online. Então, os fatos evoluem a cada segundo. E o direito, de alguma forma, por seus próprios mecanismos, precisa acompanhar essa evolução. E essa evolução, que no fundo é uma dialética da própria sociedade, leva à mudança de opinião, seja porque os reflexos surgidos da decisão anterior são diferentes daquele que se imaginou, seja porque os conceitos evoluem, porque a sociedade muda em sua cultura, em suas crenças, etc. E é preciso que o direito acompanhe. Quando o judiciário, portanto, muda o seu entendimento, a sua norma jurídica estabelecida, eu não posso mudar essa norma jurídica de forma retroativa, porque eu estaria não só pior do que adequando o direito à realidade, eu estaria criando insegurança jurídica, tornando o direito não conhecido ou o direito à conduta só conhecida depois que o judiciário se pronunciou. Eu confiei, e aqui é a palavra-chave para modulação na superação de precedentes, eu confiei, eu entendi como previsível aquela norma estabelecida, aquela norma judicial estabelecida pelos tribunais superiores. Portanto, me parece
que, quando se trata de superação de precedente, o destinatário da norma não pode ser surpreendido. Ele confiou na norma jurídica, na norma judicial anterior. Norma jurídica não, na norma judicial anterior. Se ele confiou na norma judicial anterior, ele não pode ser surpreendido. E, portanto, essa norma judicial passa a valer a nova norma judicial passa a valer a partir da mudança desse entendimento. É óbvio que preservado não um instrumento processual, mas um valor constitucional do Estado Democrático de Direito, que é a coisa julgada. Porque a coisa julgada é uma norma judicial individual que pautou a conduta do contribuinte. Portanto, se o Supremo Tribunal, se os tribunais superiores atropelarem aquela norma judicial individual estabelecida pelo Poder Judiciário, estaremos de novo mandando uma mensagem de insegurança. Portanto, na superação de precedente, ele precisa modular ao destinatário da norma. Se quem confiou na norma judicial anterior foi o Estado Executivo, é preciso proteger o Estado Executivo, como foi o caso da substituição tributária. Se quem confiou na norma anterior foi o contribuinte, é preciso proteger o contribuinte que confiou naquela norma anterior, agora superada. O que me preocupa é no controle concentrado. No controle concentrado, em tese, nós não temos uma superação, e aqui já encaminho também para obedecer o tempo que me foi dado. No controle concentrado, nós não temos uma superação de precedentes. Portanto, em tese, nós não estaríamos estabelecendo uma relação de confiança sobre aquilo que o judiciário antes se pronunciou e agora alterou a sua interpretação, alterou aquilo que ele entendia como mais correto para o caso, então, julgado. Nesses casos de first impression, ou nesses casos de controle de constitucionalidade, me parece que nós temos que tomar mais cuidado, e a própria lei já estabelece lá a sua excepcionalidade. Temos que tomar mais cuidado, porque senão nós vamos instigar o litígio na medida em que, como eu não sei o que o judiciário vai julgar, é melhor eu ajuizar todas as ações possíveis e imagináveis. Ou seja, o sistema de precedentes estará criando insegurança jurídica e não segurança jurídica. Dito isso, a modulação, quando se trata do controle concentrado, deve partir das premissas estabelecidas pelo próprio direito positivado. A primeira, segurança jurídica. Segurança jurídica significa demonstrar, para que haja modulação, que houve daquele que é o destinatário da norma, daquele que recebe o comando da norma e obedece esse comando, é preciso protegê-lo. É preciso demonstrar a ele que aquela conduta que ele tomou, que era razoável, ele está protegido pela segurança jurídica. E, portanto, vai se modular para não se chegar ao absurdo de, como eu disse, a formação do precedente criar litígio ou criar insegurança. Então, o item segurança jurídica do artigo 27, me parece que nós já temos uma ótima massa massa crítica da doutrina e da jurisprudência para podermos ali estabelecermos pressupostos dessa segurança jurídica, de que se trata de proteger aquele que pautou sua conduta por um direito conhecido, previsível, etc. Me preocupa muito o segundo dispositivo, que vem grifado com a palavra excepcional, ou seja, excepcional interesse social. Não se trata simplesmente de termos interesse social lato sensu, e a partir daí se estabelecer a possibilidade da modulação. E aqui eu faço uma primeira ressalva, que é, quando se trata de interesse social dentro do papel do Poder Judiciário. Eu entendo e concordo com o professor Bécio
que isso tem se expandido muito, mas dentro, como ele também ressalvou, dos limites estabelecidos pela nossa Constituição. Ou seja, o judiciário não pode ter no interesse social, na modulação através do interesse social, uma carta branca que faça ele ultrapassar o papel que lhe incumbe. Uma carta branca que o faça tornar uma discussão que é jurídica, que é de interpretação e de modulação, ou seja, reflexos da decisão judicial no tempo, conforme a segurança ou os reflexos dessa decisão, ele não pode simplesmente, a partir dessa expressão interesse social, entender que pode ultrapassar os seus limites de atuação. Interesse social também não é um interesse público, porque nós estamos aqui a lidar não com a questão das necessidades sociais, porque se isso for a regra, nós teremos, portanto, toda decisão que eventualmente julgue um tributo inconstitucional, ela será modulada, porque o interesse de atendimento às necessidades sociais sempre haverá. Então, nós estaríamos convalidando a possibilidade de termos em nosso sistema dispositivos que afrontam o texto constitucional. Então, não é possível que a gente trate isso como interesse público. E nem como interesse estatal, que, nas palavras do nosso professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é o interesse público secundário. Porque o interesse estatal, ele é compreendido como aquela parte processual. E, portanto, se aquilo houve um rombo nas finanças porque deverá se restituir o débito, não me parece uma justificativa por si só suficiente para acionarmos a modulação. O que me parece que quando os dois dispositivos que tratam da modulação trazem interesse social, é um interesse social sistêmico, ou seja, aquela decisão tomada pode levar a uma ruptura do sistema capaz de criar ainda mais insegurança, ainda mais incerteza, ainda mais falta de previsibilidade. E, portanto, para concluir, porque já esgotei meu tempo, querido Nereida, é dizer, o sistema de precedentes não é só bom, ele é necessário. Diante do fenômeno do Poder Judicial criando normas judiciais, diante do excesso de litígio nesse nosso sistema complexo, inseguro e injusto. Então, ele é necessário. Mas é preciso que se estabeleça um processo constitucional claro para que a sociedade civil possa levar aos tribunais superiores todos os reflexos daquela eventual decisão, que, ao cabo, virará um precedente ou mesmo uma tese, uma norma judicial que pautará as condutas dos destinatários. E, no caso da modulação, ela deve ser sempre excepcional, prestigiando, de novo, a função maior do direito, que é ser conhecido daqueles que querem pautar suas condutas com o mínimo de estabilidade, com o mínimo de segurança. Esse é o caminho que eu acho que a gente precisa debater esse tema. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção. Agradecer a todos que estão nos assistindo e, mais uma vez, parabenizar por esse belíssimo congresso e a minha extrema honra e alegria de estar aqui com esses novos colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E agora, o nosso terceiro palestrante, que é o Dr. Bianor Arruda, juiz federal da 5ª Região, doutor pela PUC-USP e autor do livro O que define uma decisão judicial e quais os limites do juiz, valores hermenêuticos e argumentação, elementos para uma teoria da decisão judicial. E é ex-procurador da Fazenda Nacional. Vamos lá, professora, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Nereida. Eu queria, inicialmente, agradecer a coordenação do evento, as pessoas do doutor Ricardo Maris de Oliveira, do doutor Rodrigo Maito,
bem como da comissão científica, do comitê científico, formado pelo doutor José Maria Arruda e pela doutora Marta Leão. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, já a segunda edição de que participo, para tratar de um tema tão instigante e tão relevante para o momento em que vivemos. Dizer que estou também muito satisfeito de estar dividindo essa mesa aqui com o meu colega Renato Lopes Becho, a quem quero muito bem, e estou com saudade, hein, Renato? Nunca mais a gente se encontrou, também o Otávio Porte, colega juiz federal da 3ª Região, bem como com o professor doutor Walter Lobato e Juliana Furtado, doutora Juliana Furtado, procuradora da Fazenda Nacional. É uma satisfação muito grande estar com os senhores aqui. E, enfim, vou tratar do tema do precedentalismo, modulação, e vou tentar responder a pergunta que a comissão do Congresso fez: qual é o quórum necessário para se fazer essa modulação, e também se há algum critério, e qual é esse critério para que se decida a respeito da modulação e em que sentido. Esse é um desafio muito grande para se fazer em 20 minutos. Mas eu vou tentar colocar algumas premissas, formular algumas conclusões e, enfim, fazer algumas provocações, que é o objetivo de qualquer pessoa que fala no Congresso, né, dar opiniões próprias e após bastantes reflexões. Bom, uma coisa, todos nós parece que concordamos: o judiciário põe novas normas no ordenamento jurídico. Isso está fora de discussão. E aí eu me lembro, assisti ontem a palestra do professor Técio, e ele dizia: olha, o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós deslocamos a questão da legislação, do legislador, para os tribunais, para os juízes. E se deve a esse fato, né? Os tribunais estão colocando normas no ordenamento jurídico. Não só os tribunais, os juízes, as cortes superiores, a Suprema Corte, todos colocam norma no ordenamento jurídico. E essa conclusão, essa premissa, ela é construída a partir do momento em que se dá conta que texto e norma jurídica não são a mesma realidade. O texto é estático e, a partir dele, eu construo normas. E cada pessoa que interpretar os enunciados normativos está construindo normas no sistema, pondo-as no sistema. Aí você pergunta: mas um juiz singular está colocando normas no sistema? Tá, com certeza, porque, no mínimo, ele tem que estar vinculado ao próprio ordenamento que ele montou na mente dele, com a prática dele. Então, eu acho que começar por aqui é muito importante. Talvez o ordenamento jurídico ele não seja como se pensou outrora, né? Um conjunto de enunciados normativos, organizado hierarquicamente, e que você pode fotografar. Por mais complexo que ele seja, você pode fotografar. Você pode contar todas as normas que ele possui. Você pode tentar harmonizar tudo isso. Parece que essa imagem de ordenamento jurídico ela não faz mais sentido. O que se tem como ordenamento é mesmo uma massa disforme, né? Uma massa disforme, de muitos enunciados conhecidos, muitas normas conhecidas e muitas não conhecidas, porque ainda não foram postas por tribunais que têm força de vincular os outros. De modo que a questão da modulação é como harmonizar esse ordenamento jurídico. Como é que uma Suprema Corte, quando declara a inconstitucionalidade no controle concentrado ou difuso, ou quando muda sua jurisprudência, ela vai harmonizar esse sistema? Esse aqui é o desafio. Então, essa é a premissa. E nesse universo, nessa forma de ver o direito, a interpretação ela ganha uma força, uma importância tremenda que ela não tinha. Interpretar é fazer essa travessia, essa tradução do texto à norma. Como é que eu chego até a norma? Como é que eu faço essa transição?
Então, eu coloco a interpretação como uma verdadeira tradução de uma linguagem em outra. E ao lado dela, eu coloco a argumentação, que é a forma como eu me expresso. A interpretação é uma atividade mental, é uma atividade que começa de maneira intuitiva, ela é valorativa. E você pode nunca saber o que eu interpretei, mas as minhas argumentações você vai conhecer, porque é o que eu vou colocar na minha decisão, eu vou colocar no meu voto. Então, nova forma de pensar o direito, ela vai justamente chamar a atenção para essas duas atividades que todo aquele que trabalha com direito realiza, mas que juízes e tribunais realizam essencialmente quando constroem suas decisões judiciais: interpretar e argumentar. Argumentar para convencer, para expor o que pensei e para convencer de que as minhas conclusões são as corretas. E aí, imagine o tamanho do problema. Por quê? Volta para a questão. Eu quero saber se existe algum parâmetro para essa modulação. Algum parâmetro controlável, né? Porque é disso que se trata aqui. Nós queremos saber como podemos prever as próximas decisões dos tribunais, mais especificamente do Supremo Tribunal. E não só, como posso controlar, como posso compreender e exigir que o tribunal se comporte da mesma forma no outro caso. Porque o direito tem que funcionar assim. Do contrário, não se pode falar nem em jurisprudência, muito menos em precedente, que não são a mesma coisa. Então, repare, nós temos uma norma no ordenamento jurídico, um enunciado normativo, na verdade, dois. Numa lei específica para o controle concentrado, que é o artigo 27 da Lei 9868 de 99. E o outro, o enunciado, é o artigo 927 do CPC. Tratam de modulação, mas tem pressupostos completamente diferentes. Eu vou tentar explicar por quê, e aí tentar chegar a alguma conclusão para ajudar nesse debate. Agora, o que os dois têm em comum? Os dois tratam como critério de decisão para modulação ou não modulação a segurança jurídica e o interesse social. Então, o desafio aqui é como construir essa norma, na qual eu vou modular ou deixar de modular com base nesses dois critérios, que é o que está lá. Eu não posso fugir. E é aqui, senhoras e senhores, que mora o juiz. Eu digo que esta é a morada do juiz. O juiz mora aí, né? Quando se está diante de casos difíceis. Casos difíceis são esses que trabalham com termos ou com expressões não saturadas, com conteúdo extremamente aberto. Quem vai me dizer o que é segurança jurídica? A gente pode... Todos têm alguma noção a respeito. Muitos já formularam teorias e formas de racionalizar o direito a partir da segurança jurídica. Em suma, quase todos colocam a previsibilidade, a confiança legítima, a estabilidade das relações jurídicas, a manutenção das expectativas. Mas quando tu vais tentar ainda densificar essas finalidades que estão presentes aí na segurança jurídica, você vai encontrar desafios talvez ainda maiores, porque como é que você vai falar de estabilidade das relações jurídicas sem uma sistematização daquilo que é para a gente, para o nosso ordenamento, para a nossa prática jurídica, a validade da norma e retroatividade da norma, as competências, quais são os critérios seguros de interpretação. Então, não é fácil falar de segurança jurídica. Não é fácil. Pior ainda, talvez, seja falar de interesse social. Pior no sentido de difícil, porque falar de interesse social é, ao fim, falar de justiça. E justiça é um conceito ético. Né? O direito não dá conta. E já vou logo adiantando minha opinião. O direito não dá conta de falar sobre isso. Você vai ter que trabalhar com outros ramos do conhecimento. Talvez puxar a ciência política para ver se ela nos ajuda em alguma coisa. Mas eu acho que não. E o juiz, antes de tudo, ele tem que ser justo. E não sou eu que estou criando. É o próprio enunciado que exige interesse social e segurança jurídica. Falar de interesse social, portanto, falar de igualdade. E aí começam a aparecer aquelas palavras que servem para qualquer coisa. Razoabilidade, proporcionalidade, sistematização. Eu fiz um apanhado de todas não, mas da maior parte das decisões da Suprema Corte Brasileira, do STF, de 2020, tratando de tema tributário.
e pesquisando por palavras-chave, tentando desvendar, fazer um diagnóstico de como pensa o ministro do Supremo. E aí coloquei aqueles parâmetros do século XIX, né, como interpretação teleológica, gramatical, literal, sistemática, histórica. Coloquei outros também igualmente do século XIX, como vontade da lei, vontade do legislador. E em todas elas apareceram nos votos. As que mais apareceram, contudo, foi a de sistematização. Parece que é o esforço, né, da Suprema Corte é esse, sistematizar o ordenamento jurídico. E aí, sim, construir densificar, dar sentido a essas normas. É muito fácil falar, mas muito difícil de fazer, certo? E tentar identificar qual é o parâmetro, qual é o sistema operacional, numa metáfora, está rodando na mente dos juízes da Suprema Corte, e também ver se existe algum tipo de tradição que possa ser dita que é a nossa, e a gente tentar construir algo em torno disso. Então, senhores, eu, do jeito que destaquei a fala do professor Técio, que foi meu orientador no doutorado, ali na abertura, e parabenizo mais uma vez, tanto o Rodrigo como o Zé Maria, professor Ricardo, pelas escolhas dos temas e pela mesa de abertura. E eu vou também lembrar a ministra Carmen, que fez uma palestra mais discreta, mais genérica, mas ela disse tudo quando falou: há muito a ser feito, há muito a ser construído. Não dá para chegar aqui e dizer que tem uma fórmula mágica. Bom, posto isso, eu vou passar em revista alguns itens que eu acho essencial para essa discussão e fazer talvez uma proposta. Eu acho que eu vou chegar a duas conclusões. Uma, que não tem jeito, vai ficar a critério do juiz e do tribunal, numa discricionariedade, no consequencialismo, não tem jeito, até no voluntarismo. E a outra é que eu acho que tem só um, ou talvez um único parâmetro que possa realmente amarrar em tema tributário a criação dessa norma. Então é isso que vou tentar agora. Não sei antes lembrar o seguinte, até o professor Renato já tocou nesse ponto na sua fala. Todos nós concordamos, não é? O judiciário põe a nova norma no sistema. Mas, aí é que está. Os juízes julgam com olhos voltados para o passado. Não esqueçam disso. Enquanto o legislador, ele julga com olhos voltados para o futuro. Então, parece que o juiz é um profeta com os olhos voltados para trás. Isso é muito curioso, não é? Mas no momento em que você conclui que o judiciário põe nova norma no sistema, que o ordenamento é esse composto complexo, que eu não digo nem que é um sistema, ele é amorfo, aí você diz, é preciso, então, que o judiciário olhe um pouco também para o futuro. Não há como deixar mais de pensar sobre isso. Essa é uma reflexão muito forte para os juízes, e especialmente para o judiciário. Então, as perguntas seriam assim, senhoras e senhores: quais os limites para a construção da norma que fixa a modulação de um precedente? Ou seja, quais os limites para esse trabalho de harmonização normativa no interior do ordenamento? Porque a norma que modula, ela vai pôr uma norma no sistema, ela vai pôr duas, ela vai pôr a norma que julgou o tema controvertido, a questão controvertida, e apresentou ali uma conclusão de tese. Aquilo não é uma tese, chamam de tese, mas não é tese. Aquilo é uma conclusão de tese. Tese é toda a argumentação formulada no voto. Não dá para confundir. Segunda pergunta: há algum limite ou dependerá apenas da boa vontade da corte, do voluntarismo judicial? O juiz faz ciência ou não? O juiz faz uma prudência, daí uma jurisprudência. E, por último, qual é o quórum para modulação nos casos em que há declaração de constitucionalidade no controle difuso com mudança de jurisprudência? É a pergunta das perguntas, é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei se vou conseguir considerar tudo que eu gostaria, o tempo é escasso, mas eu já vou começar a pôr aqui algumas ideias. Número 1, repito o que eu já falei:
a regra do artigo 27 não é igual, não é a mesma, não tem o mesmo pressuposto da do 927, do CPC. Tá? A 27 da 9868, que é destinada à modulação no controle concentrado de constitucionalidade, ela não tem o mesmo pressuposto. E aqui eu vou colocar já uma provocação. Ali, no artigo 27, modular é a exceção, não é a regra. É a exceção. Esse enunciado posto em 99 pela inspiração do ministro Gilmar Mendes, que não era nem ministro nesta época, era, se não me engano, já era advogado-geral da União, inspirado no direito alemão, ele traz para o Brasil essas ideias, ele consegue fomentar a aprovação dessa lei. Então, modular ali é uma exceção. Por quê? Porque quando se declara a inconstitucionalidade, aquilo significa cortar a validade da norma desde o seu início. Pouco importa se você adote o critério da validade pelo critério do emissor, pela validade como existência, ou validade como compatibilidade com o sistema. São duas escolas diferentes, mas aqui o resultado não ia mudar muito. Então, quando se declara inconstitucionalidade, se corta ab início. Então, aquela norma posta pelo sistema nova, ela vai retroagir. E isso é uma exceção. Isso seria a regra, perdão. Isso não seria exceção, seria a regra. Agora, quando você modula, aí vira uma exceção. Então, modular é uma exceção. Por isso, inclusive, se estabeleceu ali o quórum de 2/3. Um quórum qualificado. Mas a do 927 é o contrário. Quando não se está falando em controle de constitucionalidade, se está falando apenas de colocar um precedente, julgar através de uma repercussão geral, um tema repetitivo, representativo de controvérsia, repetitivo, se está pondo uma norma nova no ordenamento jurídico e ela tem que gerar seus efeitos dali para frente. Esta seria a regra, porque não se está falando da nulidade ab início. Então, modular é a regra no 927, porque a norma não vai retroagir, ela não pode retroagir. Isso é se nós quisermos ter um mínimo de segurança no ordenamento jurídico. Modular é a regra, nós vamos sempre modular. Não modular é que seria a exceção. Bom, passando agora para os exemplos. Eu tenho o exemplo sugerido pela própria comissão, que é o RE 851/108, que reconheceu a inconstitucionalidade da legislação paulista que trata do TCMD quando ou nos casos em que houver algum elemento de conexão com o exterior. O Supremo reconhece a inconstitucionalidade e modula, isso é no controle difuso, nesse recurso extraordinário, modula para dizer que não abrangerá os fatos geradores anteriores. Então, para mim, isso aqui é uma regra, né? É uma regra, não é uma exceção, porque houve mudança de jurisprudência. Então, se aplica o 927 e com modulação como regra, não, então, não estaríamos diante de uma exceção. Mas não declarou a inconstitucionalidade? Sim, mas foi no caso concreto. Mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal não vincula todos os juízes? Vincula todos os juízes que forem decidir nos seus casos concretos, daí sempre a ressalva dos casos já ajuizados. E por que se eu ajuizar uma ação hoje, eu não posso retroagir, especialmente falando do caso do PiscoFins, do RE 574/706 aos 5 anos anteriores? É porque nos 5 anos anteriores não existia essa regra, a regra era outra. Por isso é que não cai naquela situação do 27 lá, da Lei 9868. Eu não sei se isso ficou um pouco confuso. Se ficou, eu posso repetir. Mas, só pegando esses casos, se você faz uma modulação com base em mudança de jurisprudência, a retroatividade, a modulação, no caso,
ela é a regra, porque a nova norma só pode operar seus efeitos para diante. E, por isso, para mim, o quórum é o quórum de maioria absoluta, não seria de 2/3. Mas, professor, inclui-se também uma declaração de inconstitucionalidade, mas ela é no caso concreto. E mesmo que vincule o judiciário, os juízes vão se vincular para os casos que vão decidir, aqueles que já estão ajuizados e em andamento, e isso, portanto, não diz respeito à retroatividade ou irretroatividade, mas à própria eficácia da decisão judicial no interior daquele processo, intraprocessualmente. Então, eu faço essas conclusões. E, para concluir, ou para chegar aqui a uma última parte, eu diria o seguinte, 2 coisas. Tentando já deixar alinhavado e tudo bem construído. Eu digo 2 coisas. Primeiro, se fala muito de que temos que evitar a discricionariedade judicial, se fala muito que não se pode utilizar o consequencialismo para fundamentar as decisões judiciais. E se fala muito que e tudo isso gera voluntarismo judicial e que isso também não pode ser admitido. Todos esses ingredientes estão presentes aqui na hora de construir essa norma do caso concreto, a norma de modulação, porque a própria norma ela já trabalha dessa forma. E o que eu concluo com relação a esses pontos? Número 1, a discricionariedade, ela é intrínseca a essa norma. Essa é a minha opinião. Não é aquela discricionariedade do poder, do direito administrativo. É a discricionariedade formulada como o foi pelo Ronald Dworkin. A discricionariedade na qual se tem um critério de decisão, mas esse critério ele é aberto, ele depende de uma valoração do julgador. A decisão tem como ser controlada, mas até certo ponto, porque não há como controlar integralmente a valoração que o julgador fará. E o exemplo não poderia ser mais claro. Segurança jurídica e interesse social. Voluntarismo judicial é talvez uma das palavras com carga mais negativa que possa existir. Porém, nesses anos todos, como magistrado, e já me encaminhando, professora, para o final, e fazendo da minha profissão um laboratório, afirmo hoje, sem nenhuma falta de convicção, não há como expurgar o voluntarismo 100% do julgamento, há como apenas diminuir o espaço de sua aplicação através dessas formulações que nós estamos fazendo aqui. E, por último, o consequencialismo. E, nesse caso, o consequencialismo não é um consequencialismo pernicioso, não é um consequencialismo deletério, ele é intrínseco, é aquele consequencialismo interno, porque é previsto pela própria norma. Foi a própria norma quem disse isso. Se, para segurança jurídica e interesse social, nós precisarmos modular, nós vamos fazer, inclusive com subversão do sistema, ou seja, fazendo retroagir de norma, etc. É isso que está lá, e é isso que se faz. Por último, e encerrando, de tudo que se falou, para mim só resta um critério que pode ser usado a favor do contribuinte. Mesmo nesse contexto de alguma incerteza e necessidade de muita formulação, a norma não pode retroagir para criar uma incidência que não existia. Então, essa eu acho que dá para amarrar e impedir, nesse ponto, exigir do tribunal que respeite. Bom, senhores, passei um pouquinho, alguns minutinhos aqui do tempo, mas é porque esse tema é complexo mesmo. Se nós formos analisá-lo seriamente, ele é muito complexo, porque você tem uma legislação que trata do controle concentrado, uma que trata da mudança de jurisprudência, mas você não tem uma para tratar especificamente do controle difuso e com mudança de jurisprudência. Aí é construção mesmo. E em termos de Supremo, que se tem algumas manifestações, especialmente do próprio Gilmar, que ele puxa a autoridade dele, de quem trabalhou
no início dessa discussão toda, a própria criação da Lei 9868, ele diz que não se justifica mais, doutor Rodrigo Maito, doutor Zé Maria Arruda, a modulação em 2/3, o quórum em 2/3, porque, segundo ele, não há mais aquele experimentalismo que existia ali em 1999. Mas o Supremo ainda vai resolver essa questão, ainda não fechou. É isso. Devolvo, doutora Nereida, a palavra e obrigado a todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Ótimas colocações. E, de fato, a criação, com a falta, vem a criação. O nosso primeiro debatedor hoje é o doutor Otávio Porte, mestre em Direito Constitucional e doutor em Processo Tributário pela PUC-USP, presidente da JuFesp, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora é com você. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite feito pelo presidente do IBDT, professor Ricardo Maris, pelo coordenador científico, professor José Maria Arruda de Andrade, doutora Nereida, cumprimento a todos os colegas de mesa, meus colegas juízes Renato Beixo, meu sempre orientador, meu colega Bianor, professor Walter Lobato, professora Juliana. Tendo em vista que meu tempo aqui é bastante curto, eu vou ser bastante direto. Minha preocupação aqui, meu enfoque é pragmático. Como juiz com 21 anos de magistratura, eu vou aplicar esses precedentes. Como os juízes vão lidar com os precedentes. Primeiro, eu gostaria de destacar que os precedentes não são uma coisa ruim em si mesmos. Ao contrário, eu sempre entendi que o nosso sistema carecia de uma maior previsibilidade e de uma segurança jurídica, assim como um mecanismo que propiciasse a defesa da igualdade, a aplicação do direito de forma isonômica em relação a todos aqueles que estão em situações similares. E os precedentes vieram justamente em nome da coerência do sistema, em nome da preservação da isonomia, da aplicação isonômica do direito, vieram com essa finalidade. Né? São instrumentos que se prestam a isso, que podem ser bem ou mal utilizados. Né? E aí cabe a nós perscrutar, identificar qual a melhor forma de aplicação dessas ferramentas para que elas tenham a máxima utilidade, para que elas cumpram a sua finalidade. Né? E aí, já me encaminhando para as minhas provocações, né, que esse é o meu papel como debatedor, eu vou tentar aqui fazer uma síntese bastante rápida, mas eu acho que as preocupações começam com a formação dos precedentes, como esses precedentes são formados principalmente pelos tribunais superiores. E aí, considerando que o tema do Congresso é consistência decisória dos tribunais superiores, eu não vou entrar no tema do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que eu acho que é um tema que mereceria ser tratado. Né? Mas aqui, fazendo um corte, vamos deixar o IRDR fora um pouco dessa discussão nesse momento. Em relação à formação dos precedentes, é importante que tenhamos o cuidado, né? E esses congressos se prestam também para isso, para que se discuta a forma de que esses precedentes são formados. Né? O professor Walter colocou bem a questão do pensamento dos melhores casos para que haja e para que aqueles precedentes possam realmente ser melhor formados, para que o tema, e não a tese, como bem colocou o Bianor, seja extraída de forma fidedigna em relação ao que foi discutido naqueles casos específicos. Então, minha primeira provocação é como propiciar uma melhor formação dos precedentes. Né? Como identificar, primeiro, como se fazer o pensamento dos casos, de forma mais adequada à formação desses temas,
e como identificar de forma clara a ratio decidente, ou seja, o fundamento da decisão, e o que é meramente obter dictum, ou seja, o que é uma questão ancilar, o que é uma questão colateral e não fundamento determinante desse tema, né? Então, a minha primeira provocação é como aperfeiçoar a formação dos precedentes, né? Um segundo questionamento partindo do que todos os que me antecederam falaram, como tratar a questão da modulação, né? Um dos temas principais aqui do nosso painel. O professor parâmetros mínimos. Eu queria ir um pouco além, talvez colocar. Eu acho que vocês estão ouvindo? Travou. Travou. Eu não sei. Alguém gostaria de começar a responder a primeira questão que ele colocou? O Bianor, o Bechal, a gente está colocando também aqui ao vivo. Bianor ou Walter, pode começar? Eu acho que a gente está muito em linha nos pressupostos, né, ou seja, de fato, o sistema de precedente é necessário, de fato, quando se trata de mudança de jurisprudência, superação do precedente anterior, a norma judicial não pode surpreender. Quando se trata de modulação do controle concentrado, é preciso tomar mais cuidado, ela tem que ser excepcional. Agora, eu acho que o que nós mais precisamos é de um processo constitucional que estabeleça as regras claras de como esse julgamento vai se dar, e não pequenas linhas ao final do acórdão de mérito. Isso é muito relevante. A gente cobra tanto argumentação jurídica para decisão de mérito, nós precisamos cobrar argumentação jurídica para modulação, especialmente porque a modulação tem um compromisso com o próprio sistema. Bianor, gostaria de colocar? Esse tema específico de como melhorar a construção dos precedentes, ele me é muito caro. Especificamente, não tratei dele porque fui me concentrar na modulação. Mas eu penso que envolve uma análise bem feita, apurada, do que ocorre quando o juiz decide tomar uma decisão judicial. E, na minha visão, a gente tem que partir de categorias do processo civil básicas, como a ideia de ponto, de fato e de direito, questão, como sendo um ponto que é objeto de um contraponto, de uma contestação, e que, por isso, se transforma em uma questão controvertida, que pode ser eminentemente de fato ou eminentemente de direito. Todas as questões controvertidas são de fato e de direito. O problema é que algumas delas têm uma dimensão factual ou normativa mais acentuada. E sendo uma questão eminentemente de fato, de direito, se é constitucional ou não. Partindo dessas categorias básicas, aí a gente tem que se concentrar no trabalho de construção dos fatos jurídicos e da norma jurídica do caso concreto, o que só pode ser feito através de, primeiro, atividade interpretativa, que é aquela através do qual o juiz dá sentido aos textos das normas e às provas e a todo o discurso do processo. Ele cria a sua própria narrativa, cria a sua própria norma jurídica. E aí, ele, nesse trabalho, tem alguns parâmetros, alguns constrangimentos para serem observados. E isto, para mim, é atividade interpretativa. Como eu falei, uma atividade mental, nasce intuitivamente, mas intuição racional, e sensitiva também, mas que se desenvolve no círculo com a razão discursiva. E tudo isso justificado por uma outra atividade, atividade argumentativa, através do qual o juiz vai expor suas premissas e justificar as suas escolhas. A partir disso, com essa consciência, acho que a gente pode melhorar, sim, a construção de precedentes. E aí, eu já faço algumas críticas. Infelizmente, eu não pensei aqui nada, mas você vê conclusão de tese,
que estão chamando de tese, que não tem o menor cuidado em distinguir qual foi a questão constitucional resolvida. Usa-se uma linguagem meio que aleatória, meio quase que como uma opinião, e isso não contribui para a melhora na qualidade. E, por fim, rapidinho, isso que eu falei, essas duas travessias dos enunciados, as normas, a narrativa do juiz, ela é o que eu chamo de ratio decidendi. É essa construção, essa atividade interpretativa e argumentativa. Quando bem feita, gera, sim, um precedente. E uma crítica, porque precedente, parece que precedente sempre tem a ideia de algo que se vem se formando, né? Que vem sendo construído. Mas aqui no Brasil, não. Precedente pode ser uma decisão sobre um tema que nunca foi decidido antes. Né? É isso. Devolvo a palavra. Professor Bechó, Renato Bechó, gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou passamos para a Juliana fazer como segunda debatedora? Juliana, acho que pode seguir você com o próximo debate. Claro, Nereida. Obrigada. Agradeço inicialmente o convite feito pelo IBDT. Agradeço ao professor Ricardo, agradeço ao Rodrigo Maito, e fico muito feliz de estar nessa mesa aqui sobre um tema tão atual e ao lado dos ilustres palestrantes que já me fizeram aqui estudar e pensar em muita coisa que foi falada aqui, e também estar ao lado do Otávio como debatedor, para mim é um grande prazer. Bom, tentando ser breve para que a gente possa estimular um pouco o debate, eu vou focar minhas perguntas dentro do tema da modulação. E gosto muito desse tema de precedentes, acho que eu teria aí uma tarde inteira para conversar com o Bechó sobre esse tema, né, sobre essa função normativa atual do Poder Judiciário, e penso que isso tem toda a reflexo na questão da modulação. Então, até me chama bastante atenção quando eu ouço muito falar que a modulação ela passou a ser mais ativa por conta dos julgamentos virtuais do Supremo Tribunal Federal. Eu discordo completamente disso e estou na linha do Bianor, né, de que a modulação, nos termos do 927 do Código de Processo Civil, é uma novidade, né? Por quê? Porque é a concretização do sistema de precedente. Então, se esse sistema que está em construção de precedente, se ele é bom, se ele é ruim, nós não sabemos, mas que ele trouxe uniformidade, isso eu não tenho dúvida. E também não tenho dúvida que ele veio para ficar. Então, concordo com o professor Walter de que muitas vezes nós precisamos ir um pouco além do que simplesmente olhar aquela tese que foi fixada. Isso, para o aplicador do direito, é muito complicado, seja para o juiz, seja, por exemplo, para a autoridade fiscal, no momento que ela precisa, né, aplicar aquilo que foi decidido para os casos concretos. Né? Mas não tenho dúvida que a modulação, nos termos do 927, ela é necessária. Né? E por isso que nós agora vivemos uma época de modulações. Né? Então, no último ano e agora em 2021, nós temos casos importantíssimos que foram modulados pelo Supremo Tribunal Federal. E se nós olharmos dentro de cada um desses casos, nós vamos identificar que a mutação jurisprudencial deu a tônica para essas modulações. Né? Então, por exemplo, quando a gente analisa, e para mim é muito emblemático o caso da modulação do ICMS de software, né? Do ISS e ICMS, me pareceu que foi uma modulação completamente necessária, né? E assim, com várias regras em relação ao que deveria ser feito, e se nós olharmos, né, foram regras protetivas ao contribuinte. Então, eu acho que a gente vai desmistificando vários, assim, dogmas, né, de que o Supremo não modulava, hoje em dia o Supremo modula, e acredito que vai continuar modulando, que o Supremo só modulava a favor do fisco, eu acredito que essa não é a questão é a análise do caso concreto e aplicar a modulação
nos termos das previsões legais. Então, se é declaração de inconstitucionalidade, eu vou para a Lei 9868, e aí eu tenho que entrar no conceito muito fluido, como colocado aqui pelo Bianor e pelo professor Walter, do interesse social, que também compreendo, professor Walter, não pode ser aplicado unicamente, ele tem que ser olhado num contexto, num conteúdo muito mais amplo de impacto daquela decisão, sobre direitos concorrenciais, sobre direitos, sobre diminuição de litigiosidade, há uma série de aspectos que têm que ser levados em consideração. Mas, tentando focar na modulação, levando em consideração a mutação jurisprudencial, que eu acho que é essa, né, que está muito mais em voga hoje. Eu colocaria alguns questionamentos aqui. Me parece que talvez o grande problema dessa modulação é o estabelecimento de alguns critérios. Por exemplo, que tipo de decisão judicial ensejaria a mutação jurisprudencial e a consequente modulação? Seria uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal? Ou pode ser uma decisão de um outro tribunal, como o STJ? E eu acho que isso é muito importante a gente considerar dentro do sistema de precedentes, né? Então, das decisões que provêm do Poder Judiciário enquanto poder independente, autônomo, de fixar e interpretar as normas jurídicas. Então, essa é uma pergunta que eu coloco, né, e gostaria de ouvi-los. Bom, além disso, eu penso que há outros pontos que poderiam ser melhor objetivados, como, por exemplo, que momento a modulação deve ser estabelecida, né? Então, a gente tem aí o caso do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que uma modulação que foi estabelecida 4 anos depois em que houve o julgamento. Será que isso traz segurança ou insegurança? Será que isso aumenta a litigiosidade ou diminui? Né? A meu ver, aumenta a litigiosidade, né? Porque você ficou 4 anos ali cobrando algo que para o Supremo Tribunal Federal seria inconstitucional. Né? E aí eu faço a seguinte pergunta, mas será que a gente pode ter uma moldura fechada desses critérios da modulação? Exatamente por quê? Porque a modulação, ela depende da análise de cada caso concreto. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma modulação lá da DIFAL, né, você vai ver que a modulação foi para 1º de janeiro de 2022. Aí você pega uma outra modulação, por exemplo, do ITCMD, ela foi fixada a partir de quando? Da ata, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, será que, pensando que no momento em que um determinado tema ele é afetado, né, nós já sabemos que os efeitos, além das partes, já está fixado. Então, eu tenho ali um efeito que vai atingir uma coletividade, como o professor Bianor colocou, né, para o futuro, embora o juiz vá aplicar aquilo para o passado. Né? Então, eu me pergunto, será que não temos que pensar nessa modulação melhor colocada dentro desse sistema de precedentes que é próprio, que é nosso? Né? O Renato estuda muito precedentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, e sabe, o nosso sistema tem as nossas características, né? Então, será que essa é a provocação que eu faço, né? Será que não temos que pensar nessa modulação dentro desse sistema, estabelecendo alguns limites para evitar litigiosidade? E aproveitando meus últimos 2 minutos, professora Nereida, eu vou colocar uma terceira pergunta aqui para o debate, né? Me incomoda muito a modulação que resguarda as ações já ajuizadas. E eu digo isso porque eu estou falando da modulação por mudança jurisprudencial, né? Porque me parece que a modulação ali, ela faz sentido porque aquele contribuinte ou a fazenda tinha previsibilidade em relação a um determinado comportamento que provinha do Poder Judiciário. E naquele momento em que o Supremo Tribunal Federal muda aquela orientação e estabelece que a orientação é nova, ele atingiu esse estado de conforto e de confiança que o contribuinte e a fazenda tinham. Então, eu não tenho dúvida que a partir dali
aquela decisão precisa ser modulada, e é modulada para o futuro. Então, impacta os efeitos dessa decisão dali para frente. E aí eu me pergunto, quando se ressalva as ações ajuizadas, será que esse é um critério, um discrimen que eu posso ser utilizado, que pode ser utilizado sob pena de eu estar ferindo a própria isonomia? Será que separar quem ajuiza e quem não ajuiza a ação é um critério válido? Ainda mais se a gente considerar os efeitos pragmáticos disso, né? Acho que direito hoje a gente tem que olhar para o efeito pragmático. E qual é o efeito pragmático? Um tema é pautado no Supremo, o número de ações judiciais sobre aquele tema entopem o judiciário. Entopem o judiciário porque todos têm medo de que o Supremo module e, na hora da modulação, estabeleça que só se beneficia dela quem já tem ação ajuizada. Então, eram essas as provocações. Tentei aqui obedecer rigorosamente o meu tempo e eu agradeço mais uma vez por estar aqui, mais uma vez, nesse congresso. Muito obrigada. Eu que agradeço e peço desculpas que eu coloquei a professora e não fiz as devidas apresentações, né? Todos aqui dispensam apresentações, mas a professora, como eu já disse para ela anteriormente, eu tenho muitos amigos na GV e falam muito dela, ela é professora do mestrado da GV, né? Procuradora e doutora, mestre e doutora pela PUC, e ótimas colocações. Professor Renato, gostaria de fazer os comentários? Ótimo. Tá. Eu acho que eu tive algum problema de conexão, espero ter voltado, né? Quero até dar uma palavrinha bem rápida sobre o que o Otávio propôs, como melhorar os precedentes, né? Faço coro ao que o Walter Lobato colocou, nós precisamos ter um processo constitucional, mas quero destacar o que eu vou fazer até o link com as colocações da Juliana Furtado. Primeiro, eu acho que eu tenho que pedir desculpas para todos vocês, porque a minha cabeça provavelmente está trabalhando fora do princípio da legalidade. E eu vejo que está todo mundo trabalhando no princípio da legalidade. Então, a gente espera o processo constitucional que venha de onde? Do Congresso Nacional. A gente está discutindo, como o Bianor fez exemplarmente, Bianor, qual dispositivo legal nós estamos tratando. E o que eu tenho feito? Eu tenho pego processos judiciais e tentado analisá-los completamente. Do que foi posto na petição inicial? O que foi posto na contestação? O que foi decidido pelo juiz de primeiro grau? O que foi decidido pelo juízo do segundo grau? O que foi decidido pelo STJ? E no caso que eu estou trabalhando academicamente, que é o da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação, o que eu vejo? Eu vejo que existia um conflito de entendimento, dúvidas de entendimento na época do julgamento no primeiro grau, mas já existia precedente do STJ, antes de nós estarmos falando do Código de Processo Civil, porque a decisão do STJ é de 2010, e o TRF decidiu isso antes, aplicando um precedente do STJ, levantado pelas partes. E aí vai o recurso especial, e o STJ cria direito novo. Então, veja, o que adianta eu dizer que o juiz tem que julgar a lide conforme posta pelas partes, se o ministro, naquela hora, não pega as referências que foram apresentadas, ele não escolhe uma opção dentre aquelas e ele cria direito novo. Ou seja, ele não usou o ordenamento posto. Ele cria um ordenamento novo. E todos nós estamos querendo elementos legais para, talvez, controlar
o incontrolável. E aí, Juliana, critérios de modulação, moldura fechada, já faço coro com você completamente. Critério do ajuizamento é o pior. É o juiz trabalhando a favor e contra o sistema constantemente. Então, são os ministros dizendo, quem ajuizou? Tanto é que eu vi propagandas de escritórios de advocacia recentemente, dizendo, olha, corram, senhores contribuintes, vocês têm 48 horas para a gente entrar com a ação, porque daqui a 2 dias o Supremo vai terminar o julgamento e ele vai modular por quem já tinha ação. Se o senhor não tem ação, você tem 48 horas para começar a ação. E nisso, a gente usa a ferramenta para reduzir litigiosidade, estimulando a litigiosidade. Né? E aí, para tentar fechar isso tudo, óbvio, eu faço um contraponto aos colegas, mas eu também, como todos, fui educado no regime positivista. E nós estamos perdidos porque aquela realidade que nos foi ensinada não é a realidade que nós estamos vendo. Né? Então, eu também tenho meus elementos, e aí eu vou fazer coro a vocês, quando eu pego o critério que está na Constituição para o legislador e diga, ministro, se o senhor está criando direito novo, então faça como se o senhor fosse deputado ou senador e tenha aqueles pré-requisitos constitucionais. Agora, um outro caminho é nós dizermos ou reconhecermos como os anglo-saxões fizeram. Cabem aos juízes darem essa satisfação à sociedade. Então, cabem aos juízes estipularem a teoria dos precedentes. Não é porque nós, aqui todos nós na qualidade de professores, estamos dizendo a sociedade confia no poder judiciário e espera, em alguma medida, Bianor, justiça, e não mais legalidade. Né? Porém, nós temos que dizer isso para eles. As senhoras e os senhores ministros não estão nos entregando isso. Então, por favor, procurem elementos para nos conferir a segurança jurídica que nós estamos procurando. Porém, isso é utópico, eu sei, acho que o caminho é o que nós estamos fazendo num congresso maravilhoso como esse, em que temos a oportunidade de discutir a realidade. Né? Então, temos, sim, o papel da via legislativa, posto por tantos dos professores, e também dizer para as ministras e para os ministros, olha, esperamos que vocês nos apresentem a teoria dos precedentes que funciona para vocês, para nós podermos replicar isso para os nossos alunos e termos previsibilidade no futuro. Muito obrigado. Até porque, professor, eles podem fazer isso, não precisa do legislador, né? Seleção de casos, é possível que eles façam um processo transparente, a modulação não precisa ter um parágrafo no final da decisão, ela é um outro julgamento. Então, eu concordo que nessa parte, eu ainda não cheguei nessa parte de superar a legalidade, mas na questão dos precedentes, os tribunais superiores poderiam responder muito melhor à sociedade, deixando claras as regras estabelecidas. Ainda bem, Walter, não desejo a ninguém que esteja na situação que eu estou, não. É muito desconfortável. Bom, obrigado a todos, excelentes palestras, debate também muito, as perguntas foram verdadeiras palestras, viu? Parabéns para todos, parabenizo novamente o IBDT por esse tema, por trazer esse debate que é tão importante para a sociedade. E encerramos aqui o nosso painel. Obrigado a todos. Foi um grande prazer. Muito obrigado, foi um prazer.